Mu aparece pela primeira vez na saga clássica, quando Shiryu vai a Jamiel pedir a restauração das armaduras de Pégaso e Dragão. Nessa ocasião, conhecemos também Kiki, que é o discípulo de Mu. Nessa época, o Ariano não tinha revelado que era um Cavaleiro de Ouro ainda, e por isso era apenas conhecido como Reparador de Armaduras. Ele testa a coragem de Shiryu, que dá o seu sangue para reviver as armaduras de bronze. No mangá, Mudiaris é o responsável por salvar Seiya e os outros após eles enfrentarem Ikki de Fênix e o Monte Fuji entrar em colapso. O Cavaleiro de Ouro, assim como o Mestre Ancião, foram os primeiros a apoiar a causa de Saori Kido e ajudar os Cavaleiros de Bronze na luta contra o Santuário. Xion foi o renomado Cavaleiro de Ouro de Ares que lutou durante a Guerra Santa contra Hades no século XVIII. Ele, ao lado de seu parceiro de batalhas, Doku de Libra, foram os únicos a sobreviver nesse conflito, e por isso Athena os encarregou de reerguerem o santuário e cuidarem da próxima geração. Doku teve a missão de guardar o selamento das 108 estrelas malignas de Hades, enquanto Xion se tornou o novo grande mestre do santuário, ficando nesse posto por mais de 200 anos. Sendo assim, Xion foi o responsável por supervisionar o treinamento dos aspirantes a Cavaleiros de Ouro da próxima geração, sendo esses os Cavaleiros de Ouro da geração de Saga e Aioros. Porém, Xion ensinou todas as suas técnicas e habilidades, tanto de combate quanto de restauração de armaduras, para o sucessor de seu signo, que seria Mudiaris. No anime, Xion morre de causas naturais, porém na história canônica do mangá, o responsável por sua morte foi Saga de Gêmeos. Durante sua infância, o pequeno Mu foi treinado por Xion, que podia se comunicar com ele a longas distâncias, através de sua telepatia. A telepatia é uma habilidade natural dos Muvianos, sendo essa a raça de Mu e Xion. No mangá clássico nos é mostrado um pouco do treinamento de Mu, onde ele levitava e destruía rochas com sua telecinese. Nesse instante, Xion aparece. Ele diz que é necessário mais esforço, e por isso arremessa várias rochas contra o seu discípulo, que se vê obrigado a destruir todas ao mesmo tempo. Mu quase consegue concluir esse feito, porém restou uma rocha que quase o atinge, se não fosse seu mestre Xion. Xion diz que aquela rocha poderia ter matado o seu discípulo, mostrando assim que Mu, mesmo sendo o novo Cavaleiro de Ares, ainda era muito jovem, com aproximadamente 7 anos de idade, e por isso deveria ficar mais forte. Xion então revela que talvez não viva mais do que o esperado e que não está seguro sobre o que acontecerá em breve, deixando Mu pensativo sobre isso. Quando ia questionar o que seu mestre queria dizer, Xion se despede, pedindo para que Mu treine mais, e essa foi a última vez que mestre e discípulo conversaram. No episódio 0 do mangá canônico de Cavaleiros do Zodíaco, todos os jovens Cavaleiros de Ouro, juntos do grande mestre Xion, presenciam a chegada da bebê Athena em frente à estátua da deusa no santuário. O grande mestre revela que a Guerra Santa contra Hades está próxima e diz para os Cavaleiros de Ouro se prepararem. Sabemos que a grande maioria dos Cavaleiros de Ouro eram bem jovens e tinham aproximadamente 7 anos de idade, sendo que Shura, Saga, Aioros, Afrodite e Máscara da Morte eram os mais velhos entre os novos Cavaleiros de Ouro. Xion e Doku eram os mentores desses cavaleiros, porém é claro que o grande mestre era quem acompanhava mais de perto o treinamento de todos eles. E devido à sua idade avançada, Xion decide escolher seu sucessor entre os Cavaleiros de Ouro. Shura interrompe dizendo que o próximo grande mestre deveria ser Saga ou Aioros, pois a benevolência, sabedoria, valentia e poder dos dois cavaleiros está muito acima dos demais Cavaleiros de Ouro, que são muito jovens e ainda se encontram em fase de treinamento. O Cavaleiro de Capricórnio pede desculpas por falar demais, e Xion finaliza a reunião dizendo que pensa em tomar a decisão o quanto antes e que quando o momento chegar, seu sucessor deverá ter o apoio de todos. Após o nascimento de Athena no santuário, os jovens Cavaleiros de Ouro Mudiaris, Aldebaran de Touro, Aioria de Leão, Shaka de Virgem, Miro de Escorpião e Camus de Aquário dizem para Aioros e Shura que irão treinar novamente. Mu diz que mesmo sendo Cavaleiros de Ouro, eles ainda precisam de experiência. Ele questiona Aioros sobre o paradeiro de Saga, que desapareceu há alguns dias. Mas Aioros responde que não sabe e diz que alguém como Saga logo voltaria. Shura pede para eles não se preocuparem e para se concentrarem nos seus treinamentos.
todos concordam e cada um segue seu caminho. Mu, assim como os outros aspirantes, se tornou Cavaleiro de Ouro aos 7 anos, sendo considerado um prodígio. Sabemos que nessa época os únicos que já haviam completado o treinamento foram Aiorus, Shura, Afrodite, Máscara da Morte e Saga. Por isso eles permaneceram no santuário para proteger a deusa Athena. Porém Saga, que havia desaparecido, estava possuído por seu lado maligno e esperou os novos Cavaleiros de Ouro irem embora dali para matar o grande mestre Xion e tomar o seu lugar. Muitos dos fãs confundem a origem de Xion e não sabem qual é a história canônica desse cavaleiro. No anime, a Toei Animation conseguiu bagunçar bastante a história da saga do santuário, e por isso muitos acreditam que Xion seria o mestre Ares original, porém isso não é verdade. No anime clássico existem 2 mestres, o bondoso grande mestre do santuário, que seria Xion, sendo ele que entregou a armadura de Pégaso para Seiya e depois morreu de causas naturais. E o próximo grande mestre seria Arles, que no anime é irmão de Xion. Ele também é chamado de Mestre Ares, sendo o homem que Saga havia matado há 13 anos atrás, durante o nascimento de Athena. No anime é bem fácil identificar quem é Ares e quem é Xion. Xion, na época de Grande Mestre, utilizava o elmo dourado, enquanto Ares utilizava o elmo vermelho. Então no anime, Saga enganou a todos se passando por Ares, o irmão do Grande Mestre Xion. Porém a história canônica do mangá nos mostra outra versão. Na história oficial, Xion não tem um irmão, e por isso Xion é o Mestre Ares do mangá, e foi morto na revolta de Saga há 13 anos atrás. Sendo assim, no mangá, Saga foi o grande mestre por 13 anos, enquanto no anime, ele assume o posto de mestre depois de Seiya sair do santuário. Na saga clássica, vemos Xion mostrando seu rosto pela primeira vez na saga de Hades. Xion é o primeiro dos cavaleiros ressuscitados a surgir nas 12 casas. Quando tenta avançar pela casa de Ares, ele é impedido por Mu, que inicialmente não o reconhece e ameaça matá-lo caso tente seguir. Mas quando Xion mostra rapidamente o seu rosto, seu antigo aluno fica em choque e se ajoelha diante da presença de seu velho mestre, sem entender o porquê dele estar ali com vida. Aproveitando-se da obediência de seu antigo aluno, Xion ordena que o mesmo traga a cabeça de Athena para ele. Como Mu se nega a seguir essa ordem, Máscara da Morte de Câncer e Afrodite de Peixes surgem das sombras e tentam passar a força, porém eles são repelidos pelo Cavaleiro de Ares com sua muralha de cristal, mostrando assim que Mu tem a força para deter os 2 Cavaleiros de Ouro renegados. Mas também é nesse momento que entendemos o nível de poder de Xion, que supera o de seu próprio discípulo. Com seu cosmo, Xion consegue quebrar facilmente a muralha de cristal, e a partir daí entendemos que esse cavaleiro está em um nível de poder completamente diferente dos demais. Outra cena extremamente importante da saga de Hades é o embate entre os antigos amigos Doku e Xion. Os 2 sobreviventes da Guerra Santa anterior sempre foram grandes amigos, desde a época de seu treinamento. Após Mu de Ares derrotar Afrodite e Máscara da Morte, ele enfrenta Saga, Camus e Shura, porém no meio do combate seus movimentos acabam sendo paralisados por Xion. Saga e os outros seguem em frente, e quando Mu estava prestes a ser executado por seu mestre, algo inesperado acontece. As chamas do relógio de fogo se acendem e o mestre ancião aparece. O velho mestre liberta Mu e diz que a vida de Xion não passa de uma ilusão, e por isso acabará quando as chamas do relógio se apagarem. Doku tinha mais de 240 anos de idade e mesmo assim faz frente a Xion, porém devido à sua idade avançada, Doku é superado por seu amigo, seu cosmo já não era mais o mesmo. Shiryu também aparece nessa ocasião, porém o grande momento acontece quando a armadura de Libra intervém na batalha, sendo esse o sinal para que Doku mostre sua verdadeira forma. Após a armadura de Libra aparecer, Doku revela para Xion que Athena lhe concedeu a habilidade do Misofeta Menos, sendo este um estado de quase morte utilizado pelos deuses. Doku, apesar de aparentar ter mais de 200 anos, na verdade seu coração havia batido em um ano, o que deveria bater em apenas um dia. Por isso os 243 anos que se passaram foram para Doku mesmo que 243 dias. Sendo assim, o Cavaleiro de Libra consegue retornar à sua forma jovem. Doku e Xion, no ápice de seus poderes, se confrontam mais uma vez. E nesse momento, o mestre ancião pede para que Shiryu, o seu amado discípulo,
aprenda a sua técnica mais poderosa. Shiryu deveria aprender a habilidade da Cólera dos 100 Dragões, o ataque mais poderoso de Doko de Libra. Nesse instante, o golpe de Doko se choca com a Revolução Estelar de Xion. O céu se torna um mar de estrelas cadentes e dragões ascendentes, e após o choque de seus poderes, ambos desaparecem. O antigo Cavaleiro de Ares e Grande Mestre do Santuário volta à vida porque guardava consigo um segredo. Esse era o segredo da armadura de Athena. Como o Grande Mestre foi passado a Xion como despertar a armadura da deusa. Ele era o único que sabia que a grande estátua de Athena no santuário, na verdade, era sua armadura e que para despertá-la precisaria do sangue da própria deusa Athena. Foi por isso que Xion se tornou um renegado. Ele tinha o objetivo de despertar a armadura de Athena para que a deusa tivesse mais chances de vencer o deus do submundo. Mu é o mais tranquilo e pacífico dos Cavaleiros de Ouro. No entanto, é um dos mais poderosos. Só recorre à violência em situações extremas. As palavras são as suas armas na maioria dos casos. E apesar da sua aparência jovem, Mu mostra bastante maturidade e grande sabedoria. Ele aprecia uma vida tranquila e isolada, explicada pela ponte que leva à sua casa em Jamiel. Esse é um lugar onde poucos podem passar e muitos faleceram tentando. Mu tem um vasto conhecimento na antiga arte de restaurar as armaduras dos Cavaleiros de Athena. Esse conhecimento foi passado para ele por seu mestre Xion de Ares. Xion era um Moviano, assim como seu discípulo. Esse é um povo quase extinto, que ajudou Athena a criar as sagradas armaduras de seu exército. Por isso os Movianos possuem o conhecimento para restaurar as armaduras sagradas. Mu aprende essa habilidade com seu mestre Xion e posteriormente ele também ensina suas habilidades para seu discípulo Kiki. Sendo assim, os Cavaleiros de Ares de 3 gerações diferentes foram os responsáveis por reparar as armaduras do exército de Athena. Mu consegue reparar as armaduras dos cavaleiros diversas vezes, sendo a primeira delas quando Shiryu dá o seu próprio sangue para que as armaduras de Dragão e Pégaso voltem à vida. Antes da batalha nas 12 casas, Mu também repara as armaduras dos 5 cavaleiros de bronze, e depois dessa grande batalha, ele utiliza o sangue dos cavaleiros de ouro sobreviventes para poder reconstruí-las. Ele consegue ver o verdadeiro estado de uma armadura apenas observando, já que é capaz de ver fissuras e rachaduras que outras pessoas não conseguem visualizar. E para consertá-las, Mu precisa utilizar alguns itens específicos. Dentre eles, temos o sangue de cavaleiro, o pó de estrelas, o oricalco, o gamânio e também as ferramentas para fazer esse trabalho. O sangue de cavaleiro é utilizado para restaurar armaduras que estão à beira da morte. O pó de estrela consegue restaurar pequenas rachaduras e fissuras, porém Mu precisa utilizar algumas ferramentas misteriosas para fazer esse trabalho. Essas ferramentas douradas são as mesmas ferramentas que fazem parte de uma armadura de prata perdida. Essa é a armadura de Cinzel, uma armadura de prata capaz de auxiliar na restauração das armaduras dos cavaleiros. Essa é uma das 88 armaduras do exército de Athena e foi mostrada pela primeira vez na enciclopédia oficial. É dito que essa armadura se encontrava desaparecida e possuía ferramentas destinadas a auxiliar na reparação das outras armaduras, junto com a armadura da constelação de Escultor. A armadura de Escultor nunca apareceu na história, mas a armadura de Cinzel foi mostrada novamente na saga Ômega, onde conhecemos o cavaleiro Michelangelo de Cinzel. Ele tem o poder de controlar o elemento terra e assim cria vários golems para lutar contra o adversário. Mas voltando ao Mu, podemos teorizar que na saga clássica, Mu guarda essa armadura de prata em Jamiel e talvez Kiki estivesse treinando para um dia poder utilizá-la. É nítido que as ferramentas da armadura de Cinzel e as ferramentas de Mu são as mesmas, então o Cavaleiro de Ouro consegue utilizar essa armadura de prata. Já imaginaram como seria se Mu de Ares fosse o Cavaleiro de Prata de Cinzel? Comente aí o que você acha sobre isso. Outra curiosidade interessante é que a técnica de restauração das armaduras foi tudo o que sobrou da técnica original, desenvolvida no continente perdido de Mu pelo clã alquimista Muviano, para criar então as armaduras de Athena.
Com ela, pode-se restaurar os trajes dos guerreiros de Atena, mas não pode criá-los. O método original é considerado perdido pelo clã alquimista, e até mesmo Xion não conhecia os detalhes. No entanto, parece que novas armaduras foram criadas, mesmo após a destruição do continente de Mu, sugerindo que o forjamento de novas armaduras não seria impossível. As armaduras de Atena são feitas com itens específicos, como por exemplo o oricalco, o gamânio e o pó de estrela. Sabe-se que as armaduras também são seres vivos e que são capazes de se regenerar até certo ponto. Com a restauração, elas evoluem e ficam mais fortes. O tamanho da armadura, como também sua forma e área de defesa, pode mudar bastante depois da restauração. Um ponto importante é adicionar materiais como o oricalco. Ainda no momento da restauração, com a telecinese, a estrutura molecular pode ser alterada temporariamente. Para isso, é preciso um poder de concentração além da imaginação. E como sabemos, Mudiares é muito hábil na restauração de armaduras, sendo ele quem conserta as armaduras dos Cavaleiros de Bronze. E depois da morte de Mu, essas armaduras não foram reparadas novamente. Isso é mostrado na saga Next Dimension, onde os Cavaleiros de Bronze viajam no tempo junto de Atena. Suas armaduras utilizadas na batalha contra Hades estão completamente em pedaços. Isso acontece porque elas estavam se regenerando de forma natural e não foram reparadas por alguém. A grande teoria é que as armaduras de bronze possam ganhar novas versões em uma continuação da saga canônica, mas para isso acontecer, Kiki seria o único capaz de conseguir repará-las. O que você acha sobre isso?